O que o espírito igrejeiro de nossos dias, de nossa época, precisa descobrir é a imagem de Jesus Cristo para o povo. A imagem de Jesus Cristo para o povo. Essa é a mensagem de Deus para a humanidade. Cristo em mim. Quem passou essa mensagem foi o apóstolo Paulo. Era a imagem que ele carregava dentro dele, dentro do espírito da maturidade cristã. Cristo dentro de mim. Logo, a gente pode perceber que a imagem que Deus quer para esse mundo é Cristo neste mundo. O mundo para Cristo. A figura que o mundo deve ter dentro de si é a imagem de Cristo. Não é o igrejismo. Não é a luta, a peleja das igrejas. Não é esse espírito igrejista. Mas Cristo no povo. Cristo em cada pessoa. E assim Cristo no mundo. Pois o plano de Deus é tirar dentre os gentios um povo para Ele. Mas isso vai ser posto quando os espíritos rivais de Deus forem submetidos aos pés de Cristo. Agora, esses espíritos rivais de Deus só podem ser submetidos aos pés de Cristo através de que veículo? Através dos ramos. Os ramos, que é também chamado corpo da igreja, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Cabe a eles submeterem estas forças espirituais que se levantam contra Jesus Cristo. Que não é a luta contra a carne e o sangue, não é a luta contra homens, mas são forças espirituais do maligno. A nossa luta é uma luta espiritual. A nossa guerra é uma guerra espiritual. Contra os anjos que um dia serão julgados pelo corpo de Cristo. Os ramos serão juízes num determinado tempo de Deus. Mas Deus está esperando que esses ramos submetam essas hostes espirituais do maligno, esses anjos malignos, debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Mas isso os ramos têm que descobrir. O que é que os ramos têm que descobrir? O ramo tem que descobrir que ele tem autoridade. Então tem que ser ensinado para os ramos, ou corpo de Cristo, que eles têm autoridade. É esse ensinamento de autoridade de Jesus Cristo que o ramo tem que conhecer. Tem que pôr claro o ensinamento da autoridade, que nós devemos fazer as obras que o Mestre fez. Agora, uma coisa que vinha no Mestre é a autoridade. Diz as Escrituras que ele falava com autoridade. A voz dele era diferente. A fala dele era diferente. Ele tinha uma forma diferente de proceder, de falar, daqueles que ele via nos seus mestres fariseus. Daqueles que seguiam a tradição dos anciões, pois os fariseus e o povo judeu seguiam essa tradição. E eles tinham uma forma de falar, uma forma de transmitir, mas eles notavam que a forma de Jesus transmitir as palavras do reino de Deus era diferente da forma da tradição, da
forma da tradição dos anciões. Jesus falava com autoridade. Essa era a percepção que o povo da sua época via em Jesus Cristo. Ele falava com autoridade. Agora, ele tinha base para isso? Ele sabia de onde veio. Ele sabia a missão dele aqui na terra. E sabia para onde voltaria. Por isso, ele deixou conosco as suas mensagens. Jesus deixou as suas mensagens. Ali está o campo, a esfera do nosso conhecimento das coisas espirituais. É ali que vamos ver a nossa autoridade. Vamos contemplar os nossos procedimentos de acordo com a vontade de Deus. E uma das coisas que a gente pode ver que Deus deseja para este mundo é que o povo reflita a imagem de Cristo. Então, vamos tirar o espírito igrejeiro da nossa mente. Esse espírito igrejeiro que se acumula por milhares de anos. Dezenas de séculos. 2 dezenas de séculos. De espírito igrejeiro. Então, é duro sair desse espírito igrejeiro. É duro sair desse espírito igrejeiro. Para ver a imagem de Jesus Cristo. Essa imagem que deve ser implantada em cada homem. Essa imagem que deve ser implantada no povo. Essa imagem que Deus quer que seja implantada no mundo. Mas isso somente pode ser conseguido quando abandonarmos este espírito que nos atravanca, que divide. O espírito das tradições. As nossas tradições religiosas, o nosso denominacionalismo, o nosso igrejismo nos divide. Temos que pegar a visão do reino de Deus e abandonar os espaços igrejeiros. Temos que pegar a visão do reino de Deus, que é mais amplo do que a visão igrejista, denominacionalista, que divide. Pois Deus está esperando que seu corpo, que o corpo dele, que os ramos da vide, submetam estas hostes espirituais debaixo dos pés de Jesus Cristo. Para isso temos que conhecer o assunto da autoridade. O romano, no tempo de Cristo, descobriu esse assunto da autoridade, desvendou aos olhos de Cristo. E Cristo admirou o conhecimento daquele centurião. Pois o centurião descobriu que a autoridade de Jesus Cristo está na sua palavra. O centurião descobriu o sentido da autoridade. A autoridade de Jesus Cristo está na sua palavra. E ele falou: Jesus, não precisa a tua presença na minha casa. Diga uma só palavra e a solução será efetuada. E o problema será resolvido. E a paz será estabelecida na minha casa. E meu servo será curado. E Salmo já dizia isso. Deus enviou sua palavra e o sarou. Deus enviou sua palavra e o sarou. A nossa cura está na palavra. Ali está o fundamento da igreja. A palavra, ela é a autoridade de Deus.
O centurião descobriu esse senso da autoridade. E Jesus disse: eu nunca vi uma fé tão grande em Israel. Eu nunca vi uma fé tão grande em Israel. E um centurião, um gentil, descobriu a tremenda fé. A fé poderosa. E ela é tão simples. Ela está diante dos nossos olhos. Elas são as promessas que estão nas Escrituras Sagradas. Ali está a autoridade de Deus que foi entregue a nós. E Jesus diz: estas palavras que eu tenho não são minhas, eu recebi do meu Pai. E agora essas mesmas palavras eu as faço conhecer a vocês. Vocês passam a conhecer a vontade do Pai. Eu estou dando a vontade do Pai para vocês. Agora vocês têm conhecimento da vontade do Pai, tal qual eu tenho. Vocês estão localizados na mesma posição que eu. É isso que Jesus Cristo estava dizendo. Por isso, a partir de agora, vocês não vão ser mais vistos como servos, mas Deus os verá como amigos. Chegamos na plataforma de Abraão, o pai da fé. Aquele que era amigo de Deus. Aquele que sabia ouvir os recados de Deus. E Deus também ouvia as suas petições. A amizade quer dizer o quê? Comunicação dos dois lados. Há uma comunhão. Isso quer dizer amizade. E Abraão, o pai da fé, sabia como ouvir Deus. E Deus o ouvia também. É esse plano de vida que Deus quer para os ramos hoje. E que os ramos saibam da autoridade que há nesta palavra. As Escrituras dizem que isto é andar nos lugares altos. Já não mais andamos nos planos terrestres, nas visões circunstanciais dessa terra. As Escrituras dizem que fomos levantados. Com as mensagens de Jesus Cristo, nós fomos levantados. Levantados a um outro patamar, que já não é mais o patamar natural, onde acreditamos no que vemos, no que tocamos, no que ouvimos. Fomos levantados com Cristo. É isso que diz as Escrituras. Então, nós vivemos agora num patamar das coisas do alto. E esse andar é o procedimento da fé. É o procedimento que recebe as coisas de Deus. Então, nós estamos vendo como andar nos caminhos do alto. E os caminhos do alto estão diante dos nossos olhos. Os caminhos do alto são as mensagens de Jesus Cristo, que Ele nos entregou. Nós podemos ter conhecimento dela tão claro como o dia é dia e a noite é noite. Deus entregou, Jesus Cristo entregou Deus para nós através das suas mensagens. Nós podemos agora conhecer a vontade de Deus. Por isso que na terra se fará a vontade de Deus, como a vontade de Deus é feita no céu. O modo, a maneira, é a percepção das mensagens de Jesus Cristo. Saber e acreditar no que Ele disse. Essas mensagens que eu estou passando a vocês não são minhas. Eu recebi do meu Pai. Em outras palavras, essas mensagens são a clara colocação da vontade de Deus para nós. E é com essas poderosas mensagens de autoridade, dada por Jesus Cristo, que os ramos submeterão
debaixo dos pés de Cristo, essas potestades angélicas e espirituais malignas, cuja missão, tarefa é roubar, matar e destruir. Então nós, na qualidade de ramo, na posição de ramos, temos também uma missão. E a missão de Jesus Cristo é desfazer a obra do diabo. E Jesus Cristo não está mais aqui no momento, mas ele deixou os ramos. E agora ele habita nos ramos. E a figura que deve aparecer no ramo é a figura de Cristo dentro de nós. Emmanuel, Deus conosco, Deus dentro de nós. E essa mensagem deve ser apregoada ao mundo. É essa mensagem cristã. Isso é produto de um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus vai se dar na medida que dedicarmos tempo à meditação da palavra de Deus, à meditação das mensagens de Jesus Cristo. Isso vai colocar-nos no patamar onde nós poderemos sujeitar essas forças malignas no nome de Jesus Cristo. Pois ele disse, sem mim nada podeis fazer. A força de vocês está no meu nome, está no conhecimento da minha palavra. E esta palavra eu recebi do meu Pai e transmito-a a vocês. Veja o quadro como vamos submeter os anjos malignos debaixo dos pés de Cristo nesse mundo. Quando nós propagarmos, não o igrejismo, não o denominacionalismo como missão e tarefa, mas Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo a este mundo, a cada pessoa, a cada povo e a cada nação. E quando esse evangelho do reino for pregado em toda a nação, em todo o povo, em toda a língua, virá o fim. É uma boa nova, né? Nós vimos agora qual é a nossa tarefa. Resta a nós agora perceber e então pôr mãos às obras e abandonar o espírito igrejista, o espírito denominacionalista. Essa missão é uma missão que divide. Mas vamos pôr em nossa mente o reino de Deus, que está acima do espírito igrejeiro denominacionalista que divide. O reino de Deus vai nos somar, pois esse reino de Deus quer projetar uma imagem, Jesus Cristo no homem, Jesus Cristo em cada pessoa, e que cada pessoa deste mundo possa dizer, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. É uma boa nova, não é?